Lá, gente, acho que vocês já me conhecem, né? Já lancei o meu primeiro vídeo dizendo quem eu sou, o que eu faço. E eu tô grávida de 40 semanas. Eu tenho aí uma história bem... enfim, a maioria de vocês eu acho que já conhecem, né? Eu, há 4 anos atrás, apresentei algumas doenças e algumas condições bem graves. Fiquei internada por muito tempo e tudo. E ano passado eu experimentei o maior presente de Deus, que é receber e gerar a minha filha. Então, eu tenho asma grave de difícil controle. Esse era um dos problemas, né, que desencadeou tudo lá atrás. E assim, havia muita preocupação quanto à minha gestação. Por eu apresentar asma grave, né, eu uso inúmeros fármacos, inúmeros remédios para controle da asma durante a gestação. E os médicos tinham muito medo de como seria o meu terceiro trimestre. Então, durante toda a gestação, eu foquei numa gestação saudável, só saudável. Eu não estava preocupada assim muito com o meu peso, não estava preocupada com a minha aparência, mas eu estava preocupada com a minha saúde, porque eu sabia que minha saúde ia interferir na saúde da minha filha. Então, eu me preocupei muito com isso. Então, assim, quem me acompanha viu como eu passei bem essa gestação. Eu tô com 40 semanas. Eu posso dizer que eu não tenho praticamente incômodo nenhum. Quem me acompanha sabe que eu ando quilômetros por dia. E eu já faço isso desde, assim, do início, assim que eu engravidei. Fica essa dica, a caminhada é um dos exercícios mais completos na gestação. Ela, óbvio, quando liberada pelo médico, ela é totalmente segura. Ela te traz inúmeros benefícios, que não só benefícios, vamos dizer assim, físico, para perda de peso, mas ela te traz uma melhor mobilidade, você fica se sentindo mais feliz, libera serotonina, ajuda o bebê a encaixar, ajuda uma série de coisas. Então essa é a minha primeira dica, assim, não deixem de caminhar. Se você pode caminhar, às vezes eu sei que parece bobo, mas assim, é muito importante. Se você se mantiver caminhando desde o início, algumas mulheres ficam bem mal no início, né? Algumas mulheres se sentem enjoadas, cansadas, mas tenta arranjar uma forcinha, vencer a inércia, sabe? Bota determinação e vai. Se você tá liberada para ir, começa a fazer isso no primeiro trimestre, porque você vai ver que no final vai ser assim um diferencial. Hoje eu consigo caminhar no final da gestação com 40 semanas, 14 quilômetros sem ter problemas, assim. Como vocês podem ver, a minha respiração tá ótima para isso. Então eu consegui, vamos dizer assim, preparar os meus pulmões, né, preparar o meu organismo para esse momento. E tô ótima, tanto que eu brinco que a Maluzinha tá tão confortável que ela nem quer sair, porque eu já tô com 40 semanas e não sinto nada, assim, não sinto cólica, não sinto dor, contração dolorosa, mas tô fazendo tudo o que eu posso. Então, uma das coisas mais importantes que eu enumeraria aí, que eu fiz durante a gestação inteira e faço, é caminhada. Então agora eu tô indo caminhar, depois quando eu voltar, eu vou mostrar para vocês os exercícios que eu faço na bola, e não só na bola, assim, no solo também, para ajudar o bebê a encaixar e ajudar o meu corpo a se preparar para o trabalho de parto. Lembrando que o meu foco é um parto normal, mas eu sempre falo que o parto normal é aquele que tem indicação obstétrica. Então, assim, por enquanto, tudo tá certo para que a minha filha possa vir de um parto normal. Mas caso haja alguma mudança aí no meio do percurso e tenha que ser de outra via, de outra maneira, tá tudo certo também. De qualquer forma, essa preparação é muito importante, tá? Então, vamos lá, vamos caminhar. Vamos lá, então eu já dei aí a primeira grande dica e é uma dica que serve para todo o período da gestação. Agora eu vou focar mais nos exercícios que eu faço para o final da gestação. Então são exercícios mais para perto do termo. O termo compreende, né, de 37 semanas até 42. Então, assim, é mais para o pessoal que está para o final. A partir de 34 semanas, 32 semanas até, você pode conversar com seu médico e se ele te liberar a fazer esses exercícios, você pode. São exercícios muito leves, são exercícios sem impacto e que realmente
são muito bons. Então, eu não sou educadora física, eu só estou mostrando os exercícios que eu aprendi aqui na Mayo Clinic, que é o hospital que eu sou assistida. Então, são alguns exercícios que eu aprendi nas aulas, e eles também deram alguns sites que a gente podia ver e tudo, e eu fiz essa pesquisa, fiz muita consulta, e alguns deles também são ensinados pelas doulas. Lembrando que aqui é muito comum ter doula, independente, né, de como for ser seu parto. Se seu parto for ser pelo menos normal, aonde ele vai ser não interessa. Enfim, eu como médica defendo absolutamente que o parto sempre seja feito no hospital. Ou seja, aqui é muito comum a admissão no hospital ser muito mais tardia até que aí no Brasil. Então aqui a gente fica horas em trabalho de parto em casa, e só depois, quando a gente tem uma contração de 5 em 5 minutos, que dura por um minuto durante 1 hora, que eles te internam. Então assim, você fica um bom tempo em casa. Por conta disso, muitas mulheres preferem ter uma doula, né? E uma doula para estar ajudando nesse processo e tudo. Eu optei por não ter doula. Eu até conversei com a minha médica sobre isso, mas ela falou que achava que eu estava muito preparada, muito segura, e eu conversei com meu marido e a gente realmente chegou a essa conclusão. Então eu não vou ter doula, mas muitas mulheres aqui têm. E aí a doula fica com você, te ajuda nesse momento em casa e tudo. Depois ela vai para o hospital com você, mas quem efetivamente faz o seu parto é vamos dizer assim, a pessoa que é responsável, né, pelo seu parto, que aqui pode ser uma midwife, pode ser um obstetra ou pode ser a sua médica da família. Então é mais ou menos assim que aqui acontece. Vamos embora para os exercícios então? Chega de falar. Como eu falei, o primeiro a gente já falou, né, que é a caminhada para todos os períodos da gravidez. Agora o segundo, né, agora esses do final. Uma coisa importante que vocês sempre devem pensar: Catarina, mas isso é exercício? O jeito como a gente senta é muito importante nesse final. A gente deve sempre buscar uma postura alinhada, porque isso conta muito, isso evita diástase abdominal. Então é sempre importante você estar totalmente alinhado, de preferência sempre, vamos dizer assim, com o glúteo mais alto que os joelhos levemente mais baixos. Se você trabalha em cadeira, bom você botar uma almofada que levante a sua parte posterior e que você consiga ficar mais ou menos trabalhando nessa posição de coluna ereta. Por que isso? Porque a parte mais pesada do bebê é o dorso. Então quando a gente faz isso, a gente está facilitando com que esse dorso do bebê fique, vamos dizer assim, para frente, e não que o bebê fique a posição que a gente chama back to back, que é coluna com coluna. Essa posição para o trabalho de parto não é boa. A melhor posição é essa, né? Sempre com o bebê com as costas do bebê para cá, pesando, vamos dizer assim, para essa parte da sua barriga. A Malu já está exatamente na melhor posição, enfim. E aí tem pessoas que acreditam, né, que ela tem que olhar para a pelve, outras acham que ela olhando para o lado esquerdo, enfim, mas isso vai ajudar que eles fiquem na posição correta. Então, muito cuidado com a forma que você senta. Isso ajuda a evitar diástase e isso facilita o encaixe do bebê, ok? Então, o primeiro exercício com a bola seria esse. E então, dito isso, vamos lá para o segundo. O segundo, exatamente nessa posição que eu tava, né, sentada, você dá leves kicks com a bola. Isso também é muito bom. Esses kicks ajudam o bebê a ficar na posição correta também. Outro exercício importante é você rebolar, assim, usando bastante o quadril para um lado e para o outro. Catarina, quanto tempo? Então, isso é uma coisa meio individual, mas eu, por exemplo, faço de 1 a 2 minutos por exercício. Depois eu repito tudo e faço aí mais ou menos 2 ou 3 séries. Então eu fico mais ou menos 1 hora fazendo esses exercícios. Então lembrando, o do kick, rebola para um lado, rebola para o outro, ok? E agora, próximo exercício. Já falamos de como sentar, rebolar para um lado, rebolar para o outro, quicar. Agora, um outro exercício
Amor, vem para aqui pro lado para mostrar. É ir e voltar. Ir e voltar. Ir e voltar. E outro ótimo exercício é ficar abraçando a bola. Como vocês podem ver, eu não estou fazendo força nenhuma. Eu estou mais ou menos relaxada. É só importante você sempre não cometer, vamos dizer assim, você não forçar demais nunca a coluna. Sempre manter uma coluna ereta, uma boa postura e relaxa mesmo e fica. Óbvio que eu tô na grama, não é tão fácil, mas quando você tá num chão flat fica mais fácil. Então, existe esse movimento e esse movimento. E esses movimentos com a bola, eles são ótimos. Às vezes eu percebo que a Maria Luísa tá agitada e tal à noite e eu gosto de vir para cima da bola ou fazer esses exercícios no chão com a bola e é impressionante como ela se acalma, porque parece que isso ajuda eles a irem mergulhando na nossa pelve. Então realmente assim, são muito bons. Agora vamos pro próximo. O próximo são as posições, vamos dizer assim, sentadas, né? Então essa posição da borboleta, fazer a borboleta é muito boa. Você faz a borboleta, vai e mantém por 30 segundos a 1 minuto. É ótimo também. Sempre outras posições, essa, sentar e abrir, né, bem a pelve. Sempre que você senta abrindo bem a pelve, ou assim, ou pode ser assim, mas eu prefiro do outro jeito, para mim fica mais confortável. Essa posição aqui, você se manter mais ou menos 1 minuto nessa posição, ela também ajuda o bebê a encaixar. E agora, aqui eu considero uma das melhores, né? Que toda vez que você sentir que seu bebê... Porque é impressionante, eu comecei a sentir isso. Eu sinto que parece que ela tá querendo descer, que parece que ela tá agoniada. Você vem pro chão com a coluna flat e faz isso. Lembrar de nunca fazer isso. Isso aqui não pode. Isso hiperestende, isso machuca a coluna. O movimento é só esse. Também é um movimento bem leve, assim, é uma coisa que não leva muita força. Você só eleva mesmo um pouquinho e volta. Prende isso por uns 10 segundos e faz 1 minutinho, tá ótimo. Isso ajuda muito ela a entrar com a cabecinha na sua pelve e na posição certinha, ok? Aí a gente vai ter outros. Esse é outro dele. Eu faço 10 segundinhos e desço. Lembrando que assim, eu só tô me importando em demonstrar mesmo os exercícios que eu faço. Converse sempre com seu educador físico ou com uma pessoa preparada para te assistir, né? Eu recebo muitas perguntas de quais são os exercícios que eu faço e eu tô mostrando os que eu faço da forma que eu faço. Então, assim, é sempre importante vocês terem isso na cabeça. Eu não sou educadora física, eu sou médica. Eu sei que essas posições ajudam, mas a forma de execução delas é muito importante. Então, se liga nisso. Outro exercício super importante são os agachamentos. O agachamento eu gosto de fazer sempre com a bola na parede. Eu acho que é a melhor forma de agachar nesse momento. Porque você fazer o deep squash, que seria, né, o agachamento profundo, sem você ter esse suporte da bola, pode realmente fazer muita força nessa região abdominal e isso favorecer diástase.
Então tem que ter cuidado. Por isso eu falei ainda há pouco da importância do acompanhamento, tá, gente? Então, assim, o agachamento, ele é muito importante, mas eu particularmente prefiro fazer ele sempre com a bola. Então eu faço várias séries de agachamento com a bola, né, na parede, e esse também é um dos exercícios que eu faço. Agora, tem um outro que eu vou mostrar lá dentro para vocês daqui a pouco, porque não tem como ele ser realizado assim. É um exercício para quem tá com bebê, que era o meu caso, tá, gente? A Malu, ela tinha a coluna virada para minha coluna. E aí eu comecei a fazer esses exercícios e realmente, agora não, agora ela tá na posição certinha. Ela já tá com o dorsinho dela virado ou mais ou menos lateralizado, que é bem melhor, né, pro nascimento dela. Então, lá dentro eu vou mostrar pra vocês essa posição. Bom, eu acredito que eu não tenha esquecido nenhum. Ah, não, esqueci um, perdão. O último. Eu mostrei pra vocês, né, o pular, o rodar. Mas tem um outro que é importante, que eles chamam de tilt, que é esse movimento pra frente e pra trás com a bola. Esse também é bem importante, lembrando que todos esses exercícios que você fica com a perna bem aberta, eles favorecem o encaixe do bebê, porque ajudam a abrir a sua pelve para o bebê descer descer a cabeça bem na sua pelve, mergulhar. Então é isso, vou mostrar para vocês lá dentro o último exercício. E depois, se eu lembrar de algum exercício a mais, eu vou mostrar no meu stories, no meu próprio Instagram, tá? E vou deixar lá salvo também todos esses exercícios que eu faço, ok? Espero que vocês tenham gostado, matado a curiosidade de vocês. E lembrando que além desse outro exercício, eu já mostro isso no meu story sempre, né? Além da caminhada, a dança também é muito importante, muito boa. Eu danço praticamente todo dia, às vezes dia sim, dia não. E como a Malu, ela já tá na posição certinha, pra ela ficar... É que eu lembro agora a palavra em inglês. Pra ela ficar presa, né, na pelve. Pra ela ficar encaixada. Encaixada, essa é a palavra, obrigada. Pra ela ficar encaixada na pelve, ela é bom ficar subindo e descendo escada e fazer steps. Mas não é bom fazer isso se você não tem certeza que o seu bebê tá na posição correta, tá? Então tenha certeza, porque senão você vai encaixar ele, vamos dizer assim, numa posição ruim e depois realmente não tem como tirar. É aquela posição que ele vai provavelmente nascer. Então, se certifique que está na posição correta. Você fez ultrassom, seu médico te falou, nossa, está numa posição ótima. Aquele dia você já pega, já aproveita. Se você estiver liberada para fazer exercício, sobe e desce escada, faz step, que isso é ótimo, ok? E lembrando, né, como eu falei antes, que essas são dicas para o final da gestação, ok, gente? Aqui é quando a gente realmente está pensando, para quem está pensando num parto normal, posicionar e preparar o seu corpo e o seu bebê para esse momento. É isso, gente. Um beijo.